Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h31. Olá, muito bom dia para você. Quinta-feira, hoje, dia 12 de outubro do ano de 2023. Dia das Crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida. Estamos começando aqui pela Verde Vale FM, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada da Liana Oliveira, muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley, bom dia para você também que acompanha a nossa programação, começando agora mais uma edição do Jornal Verde Vale, aqui pela número 1 da região. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Israel diz que há brasileiros entre reféns do Hamas na faixa de Gaza. Suspeito de financiar o PCC em ações de roubo morre em confronto com PMs em Goiás. Operação mira grupo suspeito de estelionato contra seguradoras em Goiás. Número de professores formados em EAD na rede privada dobra em 10 anos, chega a 60% e acende alerta no MEC. Comercialização da soja brasileira safra 22/23 atinge 85,3%. Goinfra estabelece restrições de tráfego nas rodovias estaduais para o feriado. Brasil convoca a 6ª reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o conflito em Israel. Indústria goiana registra a 7ª maior alta do país. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h33 agora, uma ótima manhã de quinta-feira para você. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale. O porta-voz israelense Jonathan Consiros disse nesta quarta-feira que há brasileiros feitos reféns pelo Hamas. Há entre os reféns norte-americanos, britânicos, franceses, alemães, italianos, brasileiros, argentinos e ucranianos. Procurado em Itamaraty ainda não informou se já foi comunicado sobre esses reféns. Temos americanos, britânicos, franceses, alemães, italianos, brasileiros, pessoas da Argentina e da Ucrânia e vários outros países. Não me recordo da lista completa, pois é muito grande. Isso é o que afirmou o porta-voz Jonathan Conrissos em um vídeo publicado na rede social antes conhecida como Twitter. O número de pessoas sequestradas pelo Hamas e suas identidades não foram confirmadas pelo governo israelense. O grupo terrorista levou reféns para a faixa de Gaza durante o ataque realizado no último sábado. E o índice de professores que se formaram em cursos de licenciatura à distância em faculdades particulares mais do que dobrou em uma década, saltou de 28,2% para 60,2%. Nesse mesmo período, houve uma quebra na qualidade das graduações. É o que mostra um levantamento feito pela UNG Todos pela Educação, formulado a partir de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Os outros cursos de ensino superior, apesar de também registrarem um crescimento expressivo da educação à distância, ainda apresentam uma parcela de concluintes nessa modalidade muito inferior ao das licenciaturas. A taxa subiu de 9,2% para 30,3%. O MEC afirmou que instaurou um grupo de trabalho de formação de professores. A melhoria e o aumento do rigor na regulação dos cursos de licenciatura, especialmente para os cursos de EAD, será um dos esforços empreendidos pela pasta. O órgão disse também que quer fortalecer a modalidade presencial e isso é uma prioridade. Priscila Cruz, a presidente executiva de Todos pela Educação, afirma que não basta que o MEC apenas demonstre insatisfação com a atual situação. Precisa urgentemente coibir e regular cursos EAD de licenciatura. 6h35, acidentes são a principal causa de morte de crianças de 1 a 14 anos aqui no Brasil. Quem nos traz essa triste estatística é Lívia Azevedo. Os acidentes são a principal causa de morte de crianças de 1 a 14 anos no Brasil. Anualmente, mais de 3.300 meninas e meninos morrem e 112 mil são internadas em estado grave. Entre os incidentes fatais está a sufocação com brinquedos, assim como a intoxicação. Os dados são da organização Criança Segura Brasil. Na opinião do presidente da Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade, Sinésio Batista da Costa,
a prevenção ainda é a melhor forma de evitar acidentes. Para ele, os pais e responsáveis podem evitar transtornos com atitudes simples. O responsável, o adulto, o avô é legal, o avô está sempre comprando brinquedo. Basta olhar se na embalagem tem o selo do Inmetro e o selo do organismo de certificação de produtos. Se for o IQB, vai ter lá um dedinho, tipo, tá legal para brincar, com a numeração. O consumidor da própria loja, se tiver dúvida, ele pode entrar no site do Inmetro, digitar o número e checar se é verdadeiro ou não. O advogado especialista em direito do consumidor, Gabriel Reis Carvalho, explica que todo fornecedor de produto ou serviço é responsável por garantir a segurança não só dos consumidores, mas também dos seus produtos e serviços. Quando acontece um acidente, o fornecedor é responsável. E mais ainda, a nossa legislação coloca a chamada solidariedade na relação de consumo. Significa que todos os fornecedores envolvidos na cadeia de consumo são responsáveis. O fabricante, o importador, o distribuidor e, em alguns casos, até o comerciante, mesmo que ele não tenha produzido aquele produto. A nutricionista Camila Araújo conta que se preocupa com a qualidade dos produtos e com a segurança dos espaços públicos na hora de brincar com as crianças. Sempre procuro priorizar os locais que estão limpos, locais em que estão com os brinquedos mais novos, né? Ali, aqueles brinquedos que não estão descascando, que possa não ter objetos ali que os meus filhos possam até levar à boca. Em relação à compra de brinquedos, eu também sigo o mesmo padrão. Gosto muito de presentear, acho que a minha linguagem de amor é essa, mas sempre muito criteriosa, né? Procuro sempre comprar brinquedos arredondados, sem quinas, pontas afiadas, que também não fazem muitos barulhos. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, informa que todos os espaços precisam estar de acordo com as diretrizes apresentadas pelas normas técnicas para que as brincadeiras aconteçam com segurança. Reportagem Lívia Azevedo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h38 agora. O homem apontado como o maior financiador da facção criminosa paulista, primeiro comando da capital PCC, morreu na noite desta terça-feira após trocar tiros com policiais militares aqui em Goiás. De acordo com a ocorrência registrada pela corporação, José do Carmo Silvestre, o Pintado, atirou contra uma equipe de rondas ostensivas táticas metropolitana, Rotan, quando abordado entre as cidades de Cristalina e Lusiânia, no entorno do Distrito Federal. Na caminhonete que ele dirigia, policiais encontraram explosivos que acabaram sendo detonados em um local seguro por militares do Batalhão de Operações Especiais, o BOP. Pintado, segundo a PM, financiou vários ataques a bancos e transportadoras de valores na modalidade conhecida como Novo Cangaço. Na ficha criminal dela, há mais de 10 registros por esse tipo de roubo, além de fugas de penitenciárias e de resgate em um hospital no interior de São Paulo em 1993. 6h39, uma operação deflagrada pela Polícia Civil Goiana cumpre mandados contra um grupo suspeito de estelionato contra seguradoras. A ação denominada de simulatos aconteceu nesta quarta-feira em Tumbiara e Caldas Novas. Segundo a corporação, a associação criminosa simulava furtos e roubos de maquinários agrícolas para cometerem estelionatos contra as seguradoras. Ao todo, são cumpridos 8 mandados de busca e apreensão contra os investigados. Goiás terá em Anápolis a sede internacional dos Correios. Essa boa notícia, quem nos traz é Pedro Henrique Rabelo. Comitiva de Goiás esteve na tarde desta terça na sede nacional dos Correios em Brasília. O objetivo era reivindicar explicações, já que o prefeito de Anápolis, Roberto Naves, recebeu um ofício que confirmava que as obras do Centro Internacional dos Correios na cidade estavam suspensas. Nós escutamos da boca do presidente que vai ser refeito o ofício e a palavra suspensão ela vai ser retirada, ou seja, a implantação dos Correios da cidade de Anápolis vai continuar, obedecendo um cronograma que o Correios tinha. Então isso aí realmente dá tranquilidade. Eu quero acreditar e depois de conversar com o presidente que isso aí foi só uma falha de comunicação interna entre o Correios, mas que acabou gerando tudo isso na cidade de Anápolis, no estado de Goiás. Quando fala ali em levar também um centro de armazenamento do Correios, até mesmo por causa da questão do metro quadrado de Brasília e de Anápolis, a gente fica muito feliz. O Centro Internacional dos Correios em Anápolis será o segundo maior do Brasil, o que vai gerar empregos, renda
e confirmar a importância logística da cidade em âmbito internacional. Um compromisso que o presidente dos Correios reafirmou. O projeto continuará sendo executado. Mas acho que hoje a gente teve a oportunidade de esclarecer, dizer que o projeto... E Anápolis é uma cidade estratégica, Anápolis é uma cidade central. Então, assim, nós temos todo o interesse não é da cidade, também é dos Correios, em estar em Anápolis. Então, nós estaremos lá, o projeto nosso continua em vigor. É que, desde o início, esse projeto sempre foi pensado faseado. Então, são 4 fases que a gente está desenvolvendo e elas continuam em plena implantação. Então, eu tranquilizei aqui a classe política e a população de Anápolis que o projeto continua em vigor. A reunião contou com a bancada goiana. Ela foi agendada pelo senador Jorge Cajuru, que, como vice-líder da bancada do presidente Lula, fez questão de ligar para ele e pedir explicações. Estivemos aqui apenas para ouvirmos aquilo que o presidente Lula antecipou para mim sexta-feira e que eu antecipei para o prefeito para que ele tranquilizasse a cidade de Anápolis que isso não iria acontecer de forma alguma, portanto saímos daqui com essa certeza. Outros parlamentares goianos estiveram presentes, os deputados federais Rubens Ottoni e Adriana Corse, e os deputados estaduais Antônio Gomide e Vivian Naves. O governador Ronaldo Caiado participou de uma reunião interna com o presidente dos Correios, mas não veio aqui para o Salão Nobre. Quem representou o governo foi o secretário da Governadoria, Adriano da Rocha Lima, que não saiu 100% satisfeito da reunião e com dúvidas. Eu não saio convicto, eu saio com uma dúvida ainda, não está claro para mim exatamente quando esse centro será implementado. Quando se fala que o centro logístico que está vindo agora seria a segunda etapa e o centro internacional a terceira, isso houve uma inversão. Na verdade, o centro internacional era a segunda etapa e esse centro logístico era a última. E no momento que o centro logístico entrar no espaço que está destinado ao centro internacional, que foi construído para isso, eu não sei se haverá espaço suficiente para colocar em operações centro internacional. Com qual sentimento, já que o senhor chegou apreensivo aqui, que o senhor sai dessa reunião aqui na sede dos Correios? A sensação é a sensação de dever cumprido. Pedro Henrique Rabelo, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h44 agora. A necessidade de assegurar a vaga na Libertadores do ano que vem faz o Flamengo deixar de lado qualquer discussão sobre reformulação no elenco, mesmo com a chegada do técnico Tite. O foco da diretoria e da comissão técnica agora é o desempenho em campo. Para isso, entende-se que é preciso que todos os jogadores estejam mobilizados, mesmo que algum deles eventualmente deixe o Flamengo em 2024. Mas a ideia é não tratar da reformulação ou bater martelo sobre saída de jogador nesse momento. Tite terá a voz relevante na montagem do elenco para o ano que vem, mas o treinador buscará recuperar parte técnica e tática do Flamengo. Foram 5 meses com Jorge Sampaoli e 39 escalações diferentes em 39 jogos. A estreia de Tite será no dia 19 de outubro contra o Cruzeiro no Mineirão. E após receber a aprovação da Federação Internacional de Automobilismo, a Andretti Cadillac segue para discussões comerciais com a Fórmula 1 antes de ser aceita ou não como a nova integrante no grid da categoria. O presidente da FIA, Mohamed Ben Sulayem, segue publicamente favorável à expansão do grid, alegando que o inchaço no campeonato está no gradativo aumento do calendário e não no número de equipes. A candidatura de Andretti Cadillac, parceria entre a montadora americana e a equipe de Michael Andretti, filho de Mário, campeão da Fórmula 1 1978, foi a única aceita pela FIA. 4 projetos foram inscritos. Agora o processo segue para discussões comerciais com a Fórmula 1, que também precisava dar o aval, mas o CEO Stefano Domenicali já revelou em algumas ocasiões ser contrário à entrada de novos times. A resistência dentre as atuais equipes do grid é mais voltada ao aspecto financeiro, já que mais um integrante na categoria aumentaria o número de participantes na divisão de receitas. Por isso, novos inscritos estão sujeitos ao pagamento de uma taxa antidiluição de $200 milhões como forma de compensação. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h46 agora. E o Ministério da Agricultura e Pecuária solicitou a alocação de um crédito suplementar
de R$500 milhões no Orçamento Geral da União para fortalecer o programa de seguro rural. O pedido foi feito pelo ministro Carlos Fávaro em uma nota técnica enviada aos Ministérios da Fazenda, Planejamento e Orçamento, bem como à Casa Civil. O PCR é um programa de subvenção econômica que garante a cobertura de riscos climáticos e adversidades agronômicas para produtores rurais. Em 2022, o programa beneficiou 106 mil apólices, abrangendo mais de 74 mil produtores e uma área de aproximadamente 5,5 milhões de hectares. A análise técnica do MAFA identificou que os sinistros ocorridos nas safras de 2020 e 2022 resultaram em indenizações que totalizaram cerca de 16 bilhões de reais. Isso levou as seguradoras a ajustar as taxas de prêmios. Além disso, o aumento significativo do valor médio das apólices de seguro rural se deu devido ao aumento de preços das principais atividades que afetam o PSR. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h59 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa quinta-feira. E o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei 14.695 de 2023, que permite aos institutos federais de ensino conceder bolsas de pesquisa, de desenvolvimento, inovação e intercâmbio a alunos, docentes ocupantes a cargo público efetivo, detentores de função ou emprego público e pesquisadores externos ou de empresas efetivamente envolvidas nessas atividades. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. A lei altera a Lei número 11.892 de 2008, que criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. O texto estabelece isonomia ao conceder também aos servidores técnico-administrativos das instituições federais de ensino a possibilidade de acessar bolsas de pesquisa, assim como já ocorre com alunos, professores e pesquisadores externos ou de empresas. O Ministério da Educação vai regulamentar essa medida. E o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, adiou visita às Filipinas e viaja nesta quinta-feira para Nova York, nos Estados Unidos, para participar da reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas nesta sexta-feira, que tratará do conflito entre Israel e Palestina. Nesse mês de outubro, o organismo é presidido pelo Brasil, que convocou o encontro. Essa será a segunda reunião do grupo desde que os ataques começaram. A primeira ocorreu no domingo e não resultou em uma declaração final. No Conselho de Segurança da ONU, o Brasil reafirmou a sua oposição humanitária e condenou os ataques a civis, além de ressaltar que a comunidade internacional deve buscar a contenção dos conflitos para evitar uma escalada com consequências imprevisíveis para a paz e a segurança internacional. Na reunião de sexta-feira, o país vai defender novamente essa posição e pedir uma intervenção humanitária. Desenrola Brasil. A última fase do programa vai até o dia 31 de dezembro de 2023. A reportagem é com Lívia Azevedo. Os acidentes são a principal causa de morte de crianças de 1 a 14 anos no Brasil. Anualmente, mais de 3.300 meninas e meninos morrem e 112 mil são internadas em estado grave. Entre os incidentes fatais está a sufocação com brinquedos, assim como a intoxicação. Os dados são da organização Criança Segura Brasil. Na opinião do presidente da Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade, Sinésio Batista da Costa, a prevenção ainda é a melhor forma de evitar acidentes. Para ele, os pais e responsáveis podem evitar transtornos com atitudes simples. O responsável, o adulto, o avô é legal, o avô está sempre comprando brinquedo. Basta olhar se na embalagem tem o selo do Inmetro e o selo do Organismo de Certificação de Produtos. Se for o IQB, vai ter lá um dedinho, tipo... Os brasileiros que estão com dívidas entre 5 mil e 20 mil reais já podem participar da última fase do programa Desenrola Brasil. Ele se encerra no dia 31 de dezembro de 2023. Nesse momento, as pessoas que ganham até 2 salários mínimos ou que estejam inscritas no CadÚnico terão a possibilidade de fazer uma renegociação com juros de até 1,99%.
9% ao mês. Mas é preciso ter cuidado. Na opinião do economista Aurélio Trancoso, antes de fazer qualquer acordo com as instituições financeiras, é importante analisar todas as condições ofertadas para aceitar a proposta que caiba no orçamento. O especialista explica que o Desenrola Brasil pode até ajudar ao tentar tirar as pessoas que estão inadimplentes junto aos bancos, às lojas e ao SPC e Serasa. Mas ele entende que isso pode ser um problema para quem não puder quitar as dívidas. A ideia é que quem tem, por exemplo, uma dívida bancária de até R$100, ele automaticamente já é retirado o nome dele da negativação. A pessoa deixa de ser negativada, só que ela não deixa de pagar os R$100. Aqueles R$100 vai ser dividido para ele pagar até o final do ano. E ele vai ter ali um juro de 1,99%, 2% praticamente. Para o economista e professor de pós-graduação em política social da UNB, Evilásio Salvador, é preciso ter muito cuidado com a formação de novas dívidas. A pessoa tem que fazer a renegociação que caiba no seu novo orçamento, sobretudo ter algum tipo de educação financeira, né? Buscando equilibrar o seu orçamento, né? Entre receitas e despesas, né? O fato de fazer dívidas, de fazer parcelamento, isso sempre vai ser uma condição necessária dada a baixa renda no Brasil, né? Mas tem que tomar cuidado, né? Com taxa de juros, com a parcela que cabe no orçamento e a perspectiva de garantia de renda futura, né? Se a pessoa vai continuar trabalhando. O Desenrola Brasil é um programa que possibilita a renegociação de dívidas. Para participar, é necessário se cadastrar na plataforma gov.br. Pessoas que recebem até 2 salários mínimos ou que estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, o CAD Único, vão poder renegociar dívidas. O governo federal orienta aos interessados falar diretamente com a instituição financeira onde está a dívida, utilizando exclusivamente os canais oficiais dos bancos ou buscando atendimento diretamente nas agências para evitar golpes. Reportagem Lívia Azevedo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. E agora já são 7h05. E as rodovias estaduais em Goiás terão acesso restrito durante o feriado do dia de Nossa Senhora Aparecida, com alterações do tráfego previstas para a quinta-feira e o domingo, dia 15, entre as 7 às 20 horas. A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, a Goinfra, implementou essa medida com o objetivo de prevenir acidentes em razão do aumento do tráfego de veículos no feriado prolongado. A restrição de tráfego se aplica especificamente a veículos de carga pesada com 3 ou mais eixos que necessitem de escolta ou batedores e trafegam em rodovias goianas de pista simples com duplo sentido. Entretanto, transportes que carregam cargas vivas ou perecíveis como leite, frutas, verduras e produtos frigoríficos não estarão sujeitos a essas limitações. E a indústria goiana registrou a 7ª maior alta do país, conforme um levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nessa semana. A pesquisa apresentou um crescimento de 5,6% no setor em agosto desse ano, em comparação ao mesmo período do ano de 2022. Segundo o titular da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Joel Santana Braga Filho, Goiás está entre os 7 estados com melhor posição no Brasil, com destaque para o crescimento em atividades importantes da economia, entre elas o setor de alimentos. A alta na atividade industrial ocorreu no mês de agosto por meio da fabricação de produtos alimentícios, que variou 10,3%, e na fabricação de produtos químicos, que variou 27,7%. Em seguida, aparecem produtos farmacêuticos e farmacêuticos com salto de 16% e de 8,7% nos primeiros 8 meses do ano. Mais de 80 mil pessoas compareceram aos postos durante a campanha de multivacinação do último fim de semana. Quem traz os detalhes é Jaqueline Moura. A pequena Maria Tereza já sabe da importância de tomar as vacinas. A coisa mais legal do mundo é vacinar. Porque não dói e faz bem para a saúde. A mamãe faz questão de sempre atualizar o cartão de vacinação da família. Ela fica no CME e ela também já vai para a escola, então eu fico sempre de olho, sempre que tem vacinação, dia D eu trago elas e aproveito também para vacinar. Reforcei minha dose aqui hoje. Para tentar reverter as baixas coberturas vacinais, o estado tem realizado uma série de ações. No último sábado aconteceu o dia D da campanha de multivacinação 2023. Nós tivemos uma procura considerável, nesse dia D. Para vocês terem uma ideia, durante uma semana foram 32 mil pessoas que procuraram os postos de vacinação, só no dia D foram mais de 50 mil. Então isso mostra o quanto o dia D é importante para a gente também alcançar essa cobertura. Então são mais de 80 mil pessoas, que
que procuraram os postos de vacinação para atualizarem os seus cartões. Felizmente, muitas dessas, né, algumas dessas, cerca de 32%, estava com o cartão atualizado, mas 68% não estava. Então, nós temos muitas crianças e adolescentes com esse cartão desatualizado, é o que nos mostrou os dados dessa primeira semana de imunização. Então, esses pais que ainda não procuraram o posto de vacinação têm até o dia 14 de outubro para procurar um posto de vacinação e atualizar a caderneta. Na manhã desta segunda-feira, o secretário de Estado da Saúde, Sérgio Véncio, recebeu a visita do diretor do Programa Nacional de Imunização, Éder Gatti. O diretor falou sobre as ações que estão sendo feitas através do Ministério da Saúde em parceria com os estados. Infelizmente, o Brasil como um todo registrou nos últimos anos queda de coberturas vacinais. Isso tem deixado as nossas crianças, principalmente nossas crianças e nossos adolescentes, desprotegidos e há risco real de algumas doenças retornarem. Porque são doenças que foram eliminadas do nosso território, como paralisia infantil, sarampo, difteria, mas só que elas podem voltar porque elas não foram eliminadas do mundo. Então agora a gente está num esforço comum, governo federal, estado, os municípios, todos empenhados numa ação de multivacinação para recuperar as coberturas vacinais, e estamos falando de todas as vacinas. A campanha de multivacinação começou no dia 30 de setembro e segue até o dia 14 de outubro. São 17 vacinas disponíveis em todos os postos de saúde do estado. A expectativa é que até o final da campanha a cobertura vacinal seja alcançada. Mesmo após a campanha, as ações devem continuar em todos os municípios goianos. Nós temos uma confiança que esse ano a gente vai ter uma recuperação disso. Só no dia D da vacinação foram mais de 50 mil doses aplicadas. 28% das crianças nem precisaram se vacinar porque estavam com a caderneta em dia. Então a gente entende que esse esforço do governo federal, estadual e municipal, que é quem vacina de verdade, ele vai redundar no retorno dos níveis de vacinação para o nível de proteção global. E sempre lembrar que vacina é um ato de cuidado coletivo. O secretário municipal de saúde aproveitou para falar da união entre os órgãos. Essa parceria é fundamental porque é pela primeira vez que o Ministério vem nos auxiliar não só na entrega da vacina, como em toda a logística e todo o planejamento. Isso é que foi fundamental. A diferença que está sendo feita é essa. Quer dizer, não é simplesmente o fornecimento da vacina e nós responsáveis pela aplicação. Não. Eles chegam, acompanham, ensinam, aplicam as técnicas mais modernas de arrebanhamento das pessoas, e nós estamos muito confiantes porque nós estamos empoderando os agentes comunitários para que eles possam identificar naquelas famílias que eles visitam os casos de falta de vacina. Jaqueline Moura, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h11 agora, 7h11. E a seleção brasileira terá 2 mudanças na escalação para enfrentar a Venezuela em relação às primeiras rodadas das eliminatórias, quando venceu Bolívia e Peru. O lateral esquerdo Renan Lodge e o atacante Rafinha, ambos cortados por lesão, serão substituídos por Guilherme Arana e Vini Júnior. A formação foi testada pelo técnico Fernando Diniz nos 2 primeiros treinos com bola realizados na Arena Pantanal, em Cuiabá, nesta terça e quarta-feira. Assim, se nenhum imprevisto acontecer, a seleção vai a campo com Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana, Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar, e na frente Vini Júnior, Rodrigo e Richarlison. Brasil e Venezuela se enfrentam às 9h30 da noite de Brasília dessa quinta-feira. E o Fluminense foi multado em $15 mil, algo em torno de R$75 mil pela Comebol por causa do estado do gramado do Maracanã no jogo de ida das quartas de final da Comebol Libertadores contra o Olímpia no dia 24 de agosto. A partida ocorreu 4 dias depois do jogo entre Vasco e Atlético Mineiro castigar o já desgastado gramado do estádio. O rival do Fluminense conseguiu o direito de jogar no Maracanã graças a uma decisão da Justiça, enquanto o São Januário estava fechado. Como forma de tentar não ser punido pela entidade, o Fluminense argumentou que a culpa para o gramado estar deteriorado era a Justiça brasileira, que permitiu a realização do jogo do Vasco no estádio. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h12. E a comercialização brasileira da safra 22-23 da soja alcançou 85% da produção esperada.
A informação parte de levantamento realizado pela Datagro Grãos até a última sexta-feira. O índice está abaixo dos 87,7% observados em igual período do ano passado e dos 98,1% do recorde da safra 2019-2020, bem como da média dos últimos 5 anos, que é de 92,1%. Segundo a consultoria, o avanço mensal foi de 4,6 pontos percentuais, aquém dos 6,8 pontos registrados no mês anterior, mas acima dos 3,5 pontos percentuais do mesmo período do ano passado e dos 3,3 pontos percentuais da média normal. Assim, o fluxo ficou dentro das expectativas da Datagro, reflexo da leve valorização dos preços em setembro, além da necessidade da alavancagem de recursos para a aquisição de insumos para a safra de inverno. Considerando a atual estimativa da produção em 157,07 milhões de toneladas, os produtores brasileiros negociaram até a data analisada 133,96 milhões de toneladas de soja. Em igual período do ano passado, esse volume de produção negociado estava relativamente maior, mas menor em termos absolutos, chegando a 114,52 milhões de toneladas. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h14 e os bancos ficam fechados neste feriado de quinta-feira, mas funcionam normalmente amanhã, sexta. Quem traz os detalhes é Humberto Ferretti. Agências bancárias de todo o país ficarão fechadas nesta quinta-feira, feriado de 12 de outubro. A informação é da Federação Brasileira de Bancos, a Febraban. Contas de consumo, como as de água e luz, e boletos diversos com vencimento no feriado, poderão ser pagos sem a cobrança de juros na sexta-feira, dia 13, quando as agências funcionarão normalmente. Esses documentos, porém, costumam já vir com a data ajustada. A Febraban lembra ainda que o cliente pode agendar o pagamento de contas ou utilizar o autoatendimento, no caso de boletos com código de barras. Os caixas eletrônicos e os serviços bancários por site e aplicativo dos bancos funcionarão normalmente no feriado. Sem esquecer que os meios digitais respondem hoje por 80% das transações bancárias realizadas no país. Da agência Rádio 2 de Notícias, Humberto Ferretti. 7h15, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. Já a PRF realiza a operação Nossa Senhora Aparecida 2023 aqui em Goiás. O governo vai enviar mais aviões para resgatar brasileiros em Israel. E claro, espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí, a gente volta já, trazendo todos os detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h22 agora. E o governo federal vai enviar mais aviões da Força Aérea Brasileira para resgatar os brasileiros que estão em Israel. A informação foi confirmada por fonte dos Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores, que coordenam em parceria com o Comando da Aeronáutica a operação de repatriação. O Itamaraty estima que aproximadamente 2.500 brasileiros ainda aguardam resgate em Israel. Há ainda de 30 a 50 brasileiros na faixa de Gaza, onde o conflito é mais intenso. O número de novos trajetos que serão organizados está em aberto, mas interlocutores garantem que serão quantos forem necessários os voos para trazer de volta todos os brasileiros que desejarem retornar. O primeiro voo com 211 repatriados pousou em Brasília na madrugada da quarta-feira. Os passageiros da segunda aeronave embarcaram em Tel Aviv rumo ao Brasil no fim da manhã dessa quarta-feira. O voo chegou ao Rio de Janeiro no início da madrugada dessa quinta-feira. E o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, órgão ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, estabeleceu medidas para eliminar tomadas e pontos de energia do interior e das proximidades das celas dos presídios no Brasil. A medida foi publicada no Diário Oficial da União dessa quarta-feira. A medida tem o objetivo de inibir o uso de aparelhos celulares no interior de unidades prisionais e determina que outros itens também não podem ser instalados dentro e nem próximos às celas. São eles registros, torneiras, válvulas de descarga de latão ou metálicas, chuveiros metálicos, luminárias sem grade protetora, azulejos e cerâmicas,
todo objeto que possa se transformar em arma ou servir de apoio ao suicídio. A resolução determina que a disponibilidade de tomadas e pontos elétricos para os presos deve obedecer às normas brasileiras de segurança e servir à realização de direitos fundamentais não atingidos pela sentença condenatória. Toda proibição de acesso às tomadas e pontos elétricos deve ser devidamente justificada pela autoridade penitenciária. O aumento de casos de hepatite A no Brasil coloca autoridades de saúde em alerta, e quem traz essa informação é Milena Abreu. O aumento de casos de hepatite A coloca as autoridades de saúde em alerta. Casos da doença saltaram 56% no Brasil em 2023. Em pelo menos 3 capitais, os diagnósticos dispararam. Em São Paulo, por exemplo, foram 225 diagnósticos desde janeiro até o último dia 28 de setembro, alta de 55% em relação ao ano passado. Quando viveu um surto da doença entre os anos de 2017 e 2018, por exemplo, a capital paulista registrou, respectivamente, 684 e 483 casos de hepatite A. Outra capital com alta nos casos da doença é Florianópolis, que desde o começo do ano já diagnosticou 113 pacientes com hepatite A. É mais de 900% a mais do que os 11 casos registrados durante todo o ano passado. Já a capital gaúcha, Porto Alegre, soma ao menos 117 casos esse ano, 508% mais do que os 23 do ano passado. A hepatite A é uma infecção viral que acomete o fígado e pode ser silenciosa. Quando não é tratada, aumenta o risco para o desenvolvimento de câncer de fígado e cirrose. A transmissão ocorre por via fecal-oral, principalmente por água e alimentos contaminados. A vacina contra a doença faz parte do calendário nacional de imunização e deve ser aplicada aos 15 meses de idade do bebê. A baixa cobertura vacinal entre as crianças, no entanto, atualmente abaixo de 60%, acaba favorecendo a circulação do vírus que contamina adultos não imunizados. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h27 agora. E a Polícia Rodoviária Federal iniciou nesta quarta-feira a Operação Nossa Senhora Aparecida 2023 nas rodovias federais de Goiás, seguindo até domingo. Em todo o estado, a Polícia Rodoviária Federal vai manter o reforço de fiscalização, principalmente com foco na embriaguez ao volante, velocidade e ultrapassagem. Também serão alvos de fiscalizações a falta de uso de capacete, o não cumprimento de intervalos mínimos de tempo de descanso, a utilização do telefone celular durante a condução de veículos, além do não uso de dispositivos de segurança, como o cinto de segurança e o transporte de crianças em dispositivo próprio. Em resumo, busca-se coibir as infrações mais comuns ou potencialmente perigosas para a segurança do trânsito. Durante os 5 dias haverá aumento das rondas ostensivas e equipes posicionadas em locais estratégicos. Os policiais se revezarão ao longo das rodovias federais nos trechos mais movimentados e também nos considerados críticos, pelo alto índice de acidentes ou pelo elevado número de infrações no trânsito. E o programa Aprendiz do Futuro, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Goiás, anunciou o resultado preliminar do processo seletivo para preenchimento do cadastro reserva. Adolescentes inscritos no programa, conhecido por ser o maior de socioaprendizagem do Brasil, podem conferir o resultado através do site oficial utilizando o CPF como referência. Aqueles que não obtiveram a aprovação desejada têm oportunidade de entrar com recursos através do site do programa, acessando a opção Formulário de Recurso disponível na página inicial. O resultado final, que definirá os jovens selecionados, está programado para ser divulgado em 18 de outubro, tanto no site do programa quanto no site da CIDS. A partir de 19 de outubro, os aprovados receberão notificações por e-mail, SMS ou ligação telefônica, convocando para o início das atividades. O programa oferece salário de R$ 619,99, férias 13º, vale alimentação no valor de R$ 150, seguro de vida, uniforme, crachá e vale transporte. E a Polícia Militar fecha 2 laboratórios de drogas. As informações dessa operação é com Marcelo Tavares. A Polícia Militar de Goiás fechou 2 laboratórios de drogas no fim de semana. Foram 2 ações.
uma em Aparecida de Goiânia e outra em Palmeiras de Goiás, que resultaram em um prejuízo superior a R$2 milhões para o crime. Em Aparecida, região metropolitana da capital, durante a realização da Operação Impacto, uma equipe da Rotan desarticulou um laboratório de cocaína. Um casal foi preso em flagrante no endereço localizado no setor residencial Garavelo Parque. Foram apreendidos insumos e grande quantidade de droga, além de maquinário e equipamentos utilizados na produção da cocaína. A ação terminou com a apreensão de 20 quilos de cocaína, 120 quilos de insumos, uma pistola calibre .40, munições intactas, prensa hidráulica, além de balança industrial e de precisão. Já em Palmeiras de Goiás, os policiais do Comando de Operações de Divisa, o COD, estouraram um imóvel que era utilizado para armazenamento e refino de cocaína. A ação teve início após militares do Serviço de Inteligência identificarem o veículo que era utilizado para o transporte e venda da droga. Durante o patrulhamento, equipes avistaram um carro transitando em alta velocidade e realizaram a abordagem ao condutor. A droga estava dentro de uma sacola plástica em cima do banco dianteiro do passageiro. Foi descoberto ainda, em imóveis do abordado, grande quantidade de cocaína. De Goiânia, Marcelo Tavares para a agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h31. Olha, o atacante Vitor Roque, formado nas categorias de base do Cruzeiro, foi negociado com o Barcelona por mais de 350 milhões de reais e tem a chegada na Espanha prevista para o início do ano que vem. Em declaração recente, o técnico do clube, Xavi Hernandes, jogou bomba no colo do atacante, que preocupa para o futuro. Com a chegada inicialmente planejada para julho do ano que vem, Vitor Roque pode acabar indo para o Barça já em janeiro. Com a lesão do atacante Lewandowski na semana passada, o treinador quer que o brasileiro chegue o mais rápido possível. Roque está em processo de recuperação após lesão nos ligamentos do tornozelo. As informações são do jornal espanhol AS. A diretoria do clube concorda com o pedido do treinador, já que entende que o elenco catalão vem sofrendo com a falta de peças pelo excesso de lesões. No entanto, para possibilitar a chegada, o Barcelona precisa liberar espaço na sua folha salarial para inscrever o jovem jogador. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h32 agora. E os preços da soja caíram nessa quinta-feira no Brasil. Nessa quarta-feira no Brasil. No entanto, as cotações ficaram nominais, uma vez que não houve reporte de negócios. Com a queda firme em Chicago e o câmbio praticamente estável, o dia foi de poucas ofertas no mercado. Vamos ver então como terminou a quarta-feira. Em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, de R$143 para R$142. Já na região das Missões, a saca caiu de R$142 para R$140. No Porto de Rio Grande, recuou de R$152 para R$151. Já em Cascavel, no Paraná, desvalorizou de R$132 para R$130. No Porto de Paranaguá, no Paraná, decresceu de R$142 para R$140. Já em Rondonópolis, Mato Grosso, diminuiu de R$125 para R$124. Aliás, o mesmo valor praticado em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Aqui em Rio Verde, Goiás, foi de R$122,50 para R$120. Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a quarta-feira com preços mais baixos. Na véspera do relatório de outubro do Departamento de Agricultura americano e apesar de sinais de demanda, o mercado seguiu a queda do petróleo. O avanço da colheita nos Estados Unidos e do plantio no Brasil completaram o cenário de baixa. O Departamento de Agricultura americano deverá reduzir a sua estimativa para a safra norte-americana da soja em 2023-24 no relatório de outubro. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.